É isso aí, vamos direto no assunto, né? Porque ninguém gosta de enrolação. Já faz um tempo que eu tô querendo falar com você a respeito do Padre Carras. A respeito especificamente da redenção do Padre Carras. Pasme você ou não. Esse personagem, ele se redime. E eu vou te explicar como ele se redime e o porquê que ele se redime. Então, eu vou te dar um contexto. Veja bem, na cultura cristã, existe essa ideia de possessão maligna, de espíritos que se apoderam de pessoas. E também existe uma solução para isso, né? Que é a ideia de libertação. Ou você pode colocar, eu vou usar esse termo aqui também, tá? É muito usado também esse termo exorcismo. Mas veja bem, na cultura cristã, aquele líder que faz essa cerimônia, vou colocar assim, de libertação, né? Que expulsa aquele espírito maligno de uma pessoa, e geralmente ele é ungido para isso, né? Ele tem uma autoridade para tal. Ele é escolhido a dedo, digamos assim, para poder fazer esse processo, né? Eu já li Jesus fazendo esse tipo de coisa. Então, essa atitude dele, o fato dele libertar algumas pessoas, isso continuou com a igreja primitiva. Então, havia também essa questão da libertação, o de expulsar o demônio das pessoas. Só que, aqui no filme O Exorcista, os roteiristas William Friedkin e William Peter resolveram enxergar, interpretar, tratar essa questão do exorcismo ou da possessão maligna de uma outra forma, através de um outro viés. E é por isso que aconteceu isso aqui. Veja muito bem, analise muito bem comigo essa cena. Seu maldito, seu filho da mãe! Me leva! Me leva! Me leva! Me leva! Me leva! Vem me buscar, seu maldito! Me leva! Você viu o que aconteceu nessa cena? O Padre Carras ficou com muita raiva, ficou revoltado e partindo para cima do espírito maligno. Na verdade, o espírito maligno queria usar o Padre Carras para fazer alguma coisa de ruim com a Regan. Mas o Padre Carras, por um instante, ele consegue assumir o controle, então ele se joga na janela, fazendo com que a jovem Regan, até então, naquele momento, ficasse liberta, ou ficasse livre do espírito maligno. E aqui eu te digo, essa foi a redenção do Padre Carras. Veja bem, todas as histórias, ou praticamente todas as histórias, a grande maioria delas, estão falando sobre redenção. Então, você que vai escrever uma história, você pode ter certeza, o seu personagem vai se redimir de alguma maneira. Então, por exemplo, existem algumas categorias de redenção. Existe a redenção amoral, que é aquela redenção neutra, que não está nem no campo da moral e nem da imoral. Existe aquela redenção moral, que está muito relacionada aos valores positivos como humildade, justiça, misericórdia. E existe a redenção imoral, que está relacionada, por exemplo, à vingança, sabe? À morte. E essa atitude do Padre Carras revelou uma redenção imoral também, porque ele faz com que o espírito maligno entre para dentro dele, então ele se joga, sabe? Como se dizendo assim, já que eu não consegui te tirar da Regan através da fé, então eu vou tirar você com a força do braço. Afinal de contas, o Padre Carras era um psiquiatra. Então, veja bem, olha só, enquanto a fé ela está muito relacionada ao mundo espiritual, então ela vai trazer soluções espirituais. E a psiquiatria, como ela está no campo das ciências, e a ciência vem da inteligência do homem, então você percebe que nós temos dois universos aqui. Então essa atitude do Padre Carras de brigar com o demônio foi muito óbvia.
foi uma reação acertada. Ele não poderia fazer outra coisa. Seria muito estranho se ele pegasse um crucifixo, se ele fizesse uma reza, sabe? Se ele fizesse algum tipo de cerimônia religiosa. O Padre Carras não estava inserido nesse universo da fé. Ele tinha um título de padre, mas ele já havia perdido a sua fé. E você que assistiu o filme pode lembrar. Veja que, mesmo ali no quarto, com uma batina, com um crucifixo ou com os acessórios ali daquela cerimônia religiosa ou daquela cerimônia de exorcismo, o Padre Carras não conseguiu libertar ou exorcizar a Regan. Então, como um homem, como um psiquiatra, como um homem da ciência, digamos assim, ele não tinha outra coisa para fazer a não ser ajudar a jovem Regan, fazendo isso na força do braço, indo até ela, brigando com o demônio, forçando ele a sair dela e salvando a jovem Regan. Veja bem, muitas pessoas que gostam de filme, que querem escrever histórias, enfim, que estão aí inseridas no mundo das histórias, do cinema, etc., entendem o herói como aquele homem forte, né, valoroso, que revela valores positivos, né, aquela ideia do heroísmo e tal. Embora o Padre Carras tenha revelado aqui uma redenção imoral, porque ele é como se ele cometesse um suicídio, né? Quase isso, né? Ele traz o espírito para dentro dele, ele faz com que o espírito entre dentro dele, e então ele se joga. Aliás, foi exatamente isso, né? Foi um suicídio. Mas ele fez isso para poder salvar a jovem Regan. Aqui está a atitude de um herói. O herói ele se sacrifica. Então veja bem, por que o Padre Carras tomou essa atitude? Simples, porque os roteiristas enxergaram essa questão do exorcismo, aliás, da possessão maligna, né? Pelo viés da ciência / psiquiatria. É como se os roteiristas dissessem, e se um padre que perdeu a fé, ou se um padre psiquiatra tivesse que lidar com um espírito maligno, o que aconteceria? E isso que eu acabei de falar é o tão conhecido e se. Então, quando a gente for escrever uma história, nós temos que começar com essa frase. E se, etc, etc, etc. E se o meu personagem, isso e aquilo. E se isso e aquilo. Então, você que está no processo de escrever uma história, quanto mais você conhece a forma como você vai enxergar esses temas, né, essa história, menos complexo vai ser o seu processo de escrita. Porque muita coisa que você precisa para desenvolver essa história está nessa visão. A questão é que você vai precisar usar a sua criatividade para trazer outros elementos, alguns elementos, para desenvolver melhor o seu personagem. Então veja bem, os roteiristas tiveram que entender duas visões aqui nesse filme O Exorcista. Primeiro, eles tiveram que entender da psiquiatria, por isso que esse personagem, o Padre Carras, ele é o que é, ele age como age, ele fala o que fala, e eles tiveram que entender também da visão cristã, e especificamente essa questão do exorcismo. Né? Como é que uma pessoa endemoniada se comporta? Então analise comigo. No Exorcista, nós temos a briga do bem contra o mal. O bem, a ciência, a psiquiatria, contra o mal, contra o espírito maligno. Como é que os roteiristas mostraram a vitória do bem contra o mal? Né? A vitória da ciência contra o mundo espiritual. Foi através da atitude do Padre Carras, de trazer o espírito maligno para dentro dele e ele então se jogar. É como se o Padre Carras estivesse dizendo, bom, já que eu não tenho fé, eu não consigo salvar o Regan pela fé, então eu vou salvar ela com as minhas próprias mãos. Eu, como psiquiatra, vou salvar ela com as minhas próprias mãos. Então, ele toma essa atitude. Como é que você vai entender a sua redenção, a redenção do seu personagem? O seu personagem vai revelar algum tipo de redenção. Moral, amoral ou imoral. Sabe onde está essa redenção? Está na forma como você vai enxergar a sua história. Aquilo que você quer, de fato, pro seu personagem. Que é exatamente aquilo que você quer pro seu público. Você quer falar alguma coisa com o seu público. E isso que você quer falar está na visão de mundo, que vai se revelar no seu personagem e naquela atitude final, ou seja, naquele confronto final, que vai se revelar naquela batalha, digamos assim. E essa batalha, né, pode ser uma batalha física, uma luta, pode ser um diálogo, enfim, você vai saber como é que essa luta, né, como é que esse confronto vai acontecer. Então, atente muito bem na visão, na forma como você enxerga a história. As duas visões, a visão do antagonista e a visão do protagonista. Era isso que eu queria falar com você. Meu nome é Renato, você está em Visão de Muito Cinema. Deixe seu comentário, assim você me ajuda a fazer com que o YouTube divulgue esse vídeo. Clica no gostei, compartilhe também e envia para quem está começando a escrever uma história, para quem quer aprender mais sobre o processo de escrita. Até o próximo vídeo.